Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal. O vídeo de hoje é um vídeo extremamente importante que nasceu de um comentário que eu recebi em um dos meus vídeos e eu percebi que não é apenas uma ou duas pessoas que às vezes têm esses questionamentos em relação a isso, mas que existe uma pergunta, né, que perturba milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro. E quem já leu a Bíblia se deparou com isso e parou para pensar: se Deus é amor, se Deus é de paz, por que que em certos momentos ele ordenou ou permitiu que nações inteiras fossem destruídas, simplesmente destruídas, né, incluindo mulheres e até mesmo crianças? Então essa é uma dúvida de muitas pessoas e que não é sinal de falta de fé. Ela é uma pergunta honesta que merece também uma resposta honesta. E é exatamente isso que vamos fazer hoje, sem esconder o texto, sem inventar desculpas, mas olhando para o contexto completo que a Bíblia vem nos mostrar. O primeiro ponto e um dos mais importantes que nós temos que entender é que Deus ele deu muito tempo para que essa nação mudasse, né? A primeira coisa que quase ninguém lembra é isso. Deus ele não agiu de repente. Ele disse a Abraão, por exemplo, centenas de anos antes: a maldade dos amorreus ainda não chegou ao auge. É que está lá em Gênesis 15:16 e nós vamos ler aqui agora. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então é um dos contextos onde Deus ele vai falar então para Abraão, né? Ou seja, Deus ele esperou muitos anos. Deus ele deu gerações e gerações de oportunidades para que aquele povo, aquela cidade, aquela nação parassem com o mal e se voltassem para ele. Ele não é precipitado. Deus é paciente. O juízo ele só veio quando a corrupção se tornou irreversível. E a prova disso, Raabe, que era a habitante daquela terra, creu em Deus e foi poupada. Lá em Josué 6:25, quem se voltava para Deus era salvo. A porta nunca esteve fechada. Em Josué 6:25 vai relatar que Raabe ela era uma prostituta. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Raabe, mesmo sendo uma prostituta, mesmo tendo ali uma vida toda travessa, vamos dizer assim, Raabe, ela reconheceu o Deus de Israel. Raabe se voltou a ele e Raabe teve sua vida e a sua casa poupada daquela destruição, porque se voltaram para o Senhor. Então isso é prova de que a porta da graça ela nunca esteve fechada. O Senhor ele sempre chamou o povo, o Senhor sempre deu espaço para que o povo se arrependesse, até mesmo por causa das infinitas misericórdias de Deus. Nunca foi sobre uma destruição repentina, uma destruição sem aviso. O ponto 2 a se observar é a realidade que não podemos esquecer, né? Que a Bíblia ela descreve que aquelas nações, aquela região, aquele determinado povo, eles viviam em meio a práticas extremamente cruéis. Sacre arroba ofício, né? De pessoas, de vidas, de crianças, aos ídolos, imoralidade degradante, violência generalizada, que a gente vai encontrar lá em Levítico 18, do 21 ao 30,
e também em Deuteronômio, que eu vou ler aqui, do 12, versículo 31. Então, Deuteronômio 12, 31 vai nos dizer o seguinte: assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele aborrece, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram com fogo aos seus deuses. Então a gente vê que eram ações, eram atitudes, eram coisas reais, né, ali naquele tempo. E não era uma cultura comum, era uma sociedade que destruía os próprios filhos em rituais e corrompia tudo ali ao seu redor. Se a gente for pesquisar mais a fundo, a gente vai ver os absurdos. Então Deus usou primeiro Israel como um instrumento de justiça, né? Da mesma forma que depois Deus também usaria outras nações para julgar o próprio Israel quando este se corrompesse, que está lá em Isaías, capítulo 10, versículo do 5 ao 6. E que vai nos dizer assim: ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-lo-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor. Lhe darei ordem para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo e a ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Então, Deus não tem favoritismo. A regra é e sempre foi a mesma para todos. Quem persiste no mal, colhe consequências. E o terceiro ponto que vem a pergunta: mas e as crianças? Né? Por que Deus permite isso? Isso é um ponto, eu concordo, que muito mais difícil e mais doloroso. Eu sou mãe e, assim, é muito dolorido até imaginar. Né? Eu não vou fingir que é fácil de entender, mas a Bíblia ela ensina algo fundamental. Crianças, elas não carregam a culpa das escolhas dos adultos, que está lá no mesmo Deuteronômio, capítulo 1, versículo 39, que vai nos dizer assim: e vossos meninos de que dissestes, por presa serão os vossos filhos, que hoje nem bem nem mal sabem. Ali eles entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então, aqui está dizendo que os meninos, né, eles não sabem nem o bem e nem o mal. Então, eles não têm esse discernimento, são pessoas puras, as crianças são puras. Então, quando a vida dessas crianças, elas se encerram, elas passam para as mãos de Deus, que é justo, que é misericordioso. Elas não são punidas pelos pecados que os seus pais cometeram. Um ponto importante é que Deus ele não tem prazer, gente, na morte de ninguém, muito menos dos pequenos. Mas pense aqui comigo, aquele povo estava fazendo tudo isso que a gente viu aqui atrás, inclusive com as crianças. Então, por si só, o sofrimento dessas crianças já eram muito grandes. Porém, quando a gente pensa em descontinuar, né, as crianças, a gente, claro, fica triste, o coração, ele aperta, mas parando para pensar em todo esse contexto, quando Deus permite que isso aconteça, se encerrou aqui um sofrimento. Eu sei que isso não vai deixar o assunto mais leve, não vai deixar o assunto menos doloroso, não vai, é fato, mas se a gente for pensar que o sofrimento aqui é um sofrimento passageiro e que quando chegar lá em cima estão livres, estão isentos de qualquer sofrimento, de qualquer sacre, né? Então, tudo acaba até ficando, de certa forma, menos pesado para a gente entender o porquê que Deus permitiu isso. Aquela nação estava consumindo os próprios filhos.
E é isso que a gente vê no decorrer da Bíblia. Esses relatos que eu citei aqui vão mostrar o quão grave é o mal que se alastra, mas não mostram um Deus que se alegra com o sofrimento de alguém de forma alguma. Muito pelo contrário, mostram um Deus que finalmente intervém contra um sistema que destruía vidas, inclusive vidas de crianças há séculos. O ponto 4, que é fundamental, isso não é modelo para nós hoje. E aqui vem a diferença, que faz tudo mudar. Esses eventos, eles foram únicos na história. Não há nenhuma ordem parecida para os dias de hoje em relação ao povo de Deus, porque hoje estamos vivendo a graça que foi revelada por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele revelou definitivamente o coração de Deus, nos ensinando a amar os inimigos, perdoar, buscar a reconciliação, que está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 43 ao 48, quando os discípulos quiseram chamar fogo do céu contra uma cidade. Quem conhece a Bíblia já leu, às vezes já ouviu em algum lugar. E Jesus os repreende e disse: não sabeis de que espírito sois. Está lá em Lucas capítulo 9, 54 e 56. No Antigo Testamento, nós vemos a seriedade do pecado e da justiça de Deus. E quando nós olhamos para Jesus, em Jesus nós vemos o amor definitivo que salva sem destruir ninguém. Então isso, o que aconteceu lá no passado nunca foi modelo para nós hoje. Na cruz, ele mesmo, o próprio Jesus, sofreu o juízo que nós merecíamos para nos dar paz, para nos dar perdão. Ele não nos manda destruir ninguém, nos manda amar e anunciar a graça dele. E o que é essa graça? É um favor imerecido, porque se formos olhar, a verdade é que nós não merecemos tamanho amor, tamanha misericórdia, porque falhamos, erramos o tempo todo, Mas a gente percebe que a graça dele dura para sempre. Resumindo, Deus, ele é justo. Deus, ele é sim amor. Naquela época, deu séculos para o arrependimento. Julgou uma corrupção que destruía vidas. Naquela época, esse mesmo Deus guardou os pequenos em sua misericórdia, ainda que lá na glória. E em Jesus, hoje, ele nos mostrou e mostra o caminho definitivo, que é a paz, é o perdão, é a salvação das nossas almas. E se essa dúvida também te perturbava, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a olhar o quadro completo. Então deixe nos comentários, se possível, qual outra dúvida você tem sobre a Bíblia. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para você receber todas as vezes que eu postar um vídeo novo e compartilhe com alguém que às vezes precisa dessa resposta, às vezes já te questionou, às vezes tem essa certa dúvida. Se possível, compartilhe com esse alguém. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.